Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir e molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, de 1 a 8. Nosso Senhor, como sabem, não apenas incentivava a orar com persistência, mas também era Ele próprio grande exemplo de assim agir. As palavras de um mestre sempre ganham força quando seus ouvintes bem sabem que ele vive justamente conforme ensina. Jesus foi profeta poderoso tanto em feitos quanto em palavras. Eis que lemos sobre ele que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, como está em Atos 1:1. No exercício da oração, montanhas geladas e o ar da madrugada testemunharam que ele era tão bom praticante quanto preconizador. Ao exortar os discípulos a continuar em oração, estava apenas pedindo que seguissem seus passos. Se pudesse abonar a falta de oração a algum dos integrantes do corpo místico, de certo, isto seria privilégio do nosso cabeça do pacto. Todavia, sendo ele abundante em súplicas, muito mais o devemos fazer, nós, membros do corpo. Jesus jamais foi conspurcado pelos pecados que nos aviltam e enfraquecem espiritualmente. Nem tinha tentações interiores com que lutar. Portanto, se até mesmo o mais puro e perfeito homem muito se achegava a Deus, quanto mais deveríamos nós ser incessantes nas nossas orações. Forte e poderoso e, no entanto, tão devoto a orar. Vejam, fracos do rebanho, com que força essa lição se aplica a vocês. Não ouçam isso como vindo de mim, porque isso vem dos lábios daquele que era o grande mestre da oração, o mais elevado paradigma e padrão de súplica interior, e cada palavra tem sua força em si por proceder diretamente do Senhor. Vamos refletir acerca do objetivo do Senhor nesta parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Conseguiremos nós, os homens, orar sempre? Houve uma seita nos primórdios do cristianismo, cujos membros eram bastante ingênuos para ler esta passagem literalmente e que procuravam orar dia e noite sem cessar, repetindo suas orações continuamente. Obviamente, privavam-se de todas as preocupações mundanas para realizar esse seu dever, negligenciando também de todas as suas obrigações, inclusive para com os outros. Tais alienados esperavam certamente colher uma recompensa celestial por sua tolice. Não há necessidade em nosso tempo, no entanto, de reprovarmos tal conduta. Há sim, pelo contrário, maior necessidade de alertarmos aqueles que, mesmo pretendendo sempre orar, nunca arranjam tempo algum para isso e acabam caindo no extremo oposto. O que tencionava dizer nosso Senhor quando pediu que se orasse sempre é que é preciso que tenhamos sempre espírito de oração em nós, estarmos sempre prontos e dispostos a orar a Deus. Tal como os antigos cavaleiros, constantemente vestidos de malha e couraça, muito embora nem sempre montados em seu corcel e avançando de lança em punho para derrubar seus oponentes, não esqueciam, no entanto, de carregar consigo sua arma e escudo, colocando juntos a eles de tal modo acessível que estivessem sempre prontos a enfrentar qualquer adversidade em nome da causa por que lutavam. Esses guerreiros muitas vezes dormiam até com suas próprias armas e vestes de batalha. Assim também, mesmo quando adormecidos, devemos manter o espírito de oração, para que, se acaso acordarmos no meio da noite, estejamos com Deus.
recebendo nossa alma a divina força centrípeta, que faz com que busque sempre seu centro celestial, deve manter-se crescendo em direção a Deus. Nosso coração deverá ser sempre como os bastiões e as muralhas espalhadas ao longo da costa, alerta a uma invasão da armada inimiga, com o arsenal sempre pronto a entrar em ação no momento exato. Nossa alma deverá atingir tal ponto em que a oração fervorosa seja frequente em nossa rotina diária. Para isso, não há necessidade de pararmos nossas atividades ou ausentarmos-nos do mundo. Nosso espírito deve simplesmente enviar, em meio à labuta e ações corriqueiras, sua petição silente, breve e direta ao trono da graça. Quando Neemias, copeiro do rei, precisava pedir um grande favor ao seu poderoso amo, Artaxerxes, lembremo-nos, ele iria encontrar tal oportunidade ao lhe indagar o monarca: por que está triste o teu rosto? Como está em Neemias 2:2. Antes, porém, conta a ele, continuarei a jejuar e a orar perante o Deus do céu, como está em Neemias 1:4. Mesmo que haja percebido de antemão alguma possibilidade de aprovação por parte do rei, ele não correu a forçá-la e abraçá-la, mas antes pediu a Deus fervorosamente, em meio à exaltação ao Senhor e declarações de sincero arrependimento, que lhe fosse concedido aproveitar aquela ocasião de modo sábio, para que se pudesse realizar seu grande desejo. Igualmente deveríamos sentir o mesmo. Você e eu, refletindo, não o posso fazer antes de pedir a Deus a bênção. Não importa o entusiasmo que tenhamos para realizar alguma coisa, nosso espírito deve hesitar sob a influência da divina graça e dizer: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. O cristão deve carregar a arma da oração como espada desembainhada na mão. Nunca devemos guardar as nossas súplicas a fazer a Deus. Nosso coração não deve andar como se for uma arma de fogo constantemente desengatilhada e necessitada sempre ser armada antes de poder disparar contra o inimigo. Mas, pelo contrário, deverá ser como um canhão pronto e carregado que necessite apenas de uma centelha para poder disparar. A alma não precisa estar sempre no exercício contínuo da oração, mas deve estar sempre disposta, com vontade e energia para orar. Nem estar orando sempre só por orar, mas orando sempre com o objetivo em vista. Além disso, quando nosso Senhor diz que os homens devem sempre orar, quer dizer também que por toda a sua vida o cristão deve viver devotado a Deus. Como dizem os versos: oração, louvor e o perdão da iniquidade trazem do céu à terra a benignidade. Duas práticas, de uma forma ou outra, devem compor a totalidade da vida humana: louvor a Deus pelas graças recebidas, mediante palavra e ação, e rogar a Deus pela misericórdia de que necessitamos, reconhecendo com amor e gratidão que elas provêm de suas mãos apenas. O salmo de nossa vida deve ser composto de versos alternados de oração e de louvor, até que venhamos a atingir a vida futura, quando então cessará a oração e o louvor predominará por toda a nossa imortalidade. Mas temos de cuidar da nossa vida diária. Sim, você tem. Mas há um jeito de fazer das atividades diárias uma parte da oração e do louvor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, diz Mateus 6,11. É não somente uma oração quando você o pronuncia. Em seu trabalho, enquanto labuta, se o faz com o espírito cristão, estará orando ativamente a mesma prece. Se louva a Deus pelas misericórdias recebidas em sua oração matinal, quando se lançar a cumprir os deveres da vida diária, poderá exibir as graças recebidas, que refletem e honram o nome de Deus, e assim manter o louvor do melhor modo possível. Tenha em mente que, para o cristão, trabalhar é orar. Há também muita verdade no verso de Coleridge, que diz: quem ama bem, ora melhor. Desejar o bem do próximo e buscar alcançá-lo para Cristo, desejar a glória de Deus e viver de modo a promovê-la, eis a essência da devoção. A piedade dos mosteiros não é, de modo algum, semelhante à dos homens engajados na batalha da vida, e dos conventos e dos monastérios representa, no máximo, um tipo de heroísmo de um soldado que evitasse a batalha. Já a devoção do homem, que tudo consagra a Deus na vida diária e profissional, é a coragem de alguém que vai ao encontro do desafio da mais intrincada luta e nela consegue manter erguida o estandarte de Jeová em si.
Não julgue que atividade alguma pode vir a fazê-lo abrir mão de suas orações vitais, a não ser que seja tal que você não possa orar no exercício de suas funções. Nesse caso, então, é melhor deixá-la. Caso seja uma atividade de conotação pecaminosa e indigna, é evidente que não pode ser apresentada diante de Deus. Mas qualquer das atividades comuns da vida deve ser exercida de tal modo que, se você não consegue exercê-la santificando-se nela, então há falta de santidade em você mesmo e o erro está em você. Devemos orar sempre. Isto significa que sempre que se esteja usando uma máquina ou um cinzel, quando as mãos estiverem no arado ou usando caneta e papel, quando se estiver mostrando um produto ou arrumando o estoque, o que quer que se faça deve se transformar a atividade em parte da busca sagrada da glória de Deus. Nossas roupas comuns devem servir de vestes sacerdotais, nossas refeições como se fossem um sacramento. Cada ação comum deve ser uma oferta em sacrifício e cada cristão encarnar o sacerdócio universal dos crentes como povo zeloso de boas obras. Um terceiro ponto que penso ter nosso Senhor desejado nos ensinar é que devemos perseverar na oração. Este, aliás, é provavelmente o sentido primordial. Se pedimos a Deus uma misericórdia, não há por que entendermos que não mais devemos insistir para não perturbá-lo, mas sim temos por intermédio de tal petição de continuarmos a voltar constantemente a Ele. Se já pedimos a Ele 7 vezes e não fomos ainda atendidos, devemos retornar a Deus 7 vezes 7. No caso de misericórdias temporais, poderá haver certamente um limite, e o Espírito Santo nos faz sentir então que não mais o demandemos. Nesse caso, aceitemos felizes, declarando: seja feita a vontade do Senhor, como está em Atos 21:14. Se o pedido for por algo especial que nos seja concedido como um grande favor, temos de permitir que o espírito de submissão nos controle, de sorte que, depois de havermos buscado o Senhor e não obtido totalmente ou em parte aquilo que desejávamos, ou como o almejaríamos, fiquemos contentes com a promessa: minha graça te basta, como está em 2 Coríntios 12:9. Não mais pedindo, por exemplo, que seja removido o espinho da carne. Todavia, com relação a misericórdias espirituais, especialmente quando solicitadas mediante orações compartilhadas em uma igreja, quase sempre, se não sempre, não existe recusa por parte de Deus. Nesse caso, se desejamos obter sucesso, precisamos realmente persistir, prosseguirmos incessante e constantemente, sem dar pausa em nossa oração, até havermos alcançado a misericórdia solicitada em toda a sua plenitude. Eis aí onde se aplica de fato o dever de orar sempre e nunca desfalecer de que nos fala o texto. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, a conversão de um filho querido sendo a principal súplica de um pai, a persuasão do marido que não se converte, habitando dia e noite o coração da esposa até que se realize. Jamais se deve apontar como motivo 10 ou 20 anos de oração sem sucesso para basear a decisão de abandonar seu desejo de cunho espiritual. Não se deve estabelecer nesse particular limite algum a Deus, mas enquanto houver tempo de vida, dedicá-lo a pedir pelo objeto da sua súplica, continuar a rogar com toda a fé e vontade ao Deus de Jacó, em nome do seu Filho, nosso Senhor. Também não deve o pastor apenas ocasionalmente pedir bênção para o seu povo e, recebendo tal graça em certa medida, abandonar a esperança de outra futura intercessão. Deve, pelo contrário, perseverar veementemente, sem pausas, sem poupar energia, clamando alto e sem temor, até que as janelas do céu se abram e bênçãos suficientes sejam concedidas à sua congregação. Ó irmãos, quantas e quantas vezes pedimos a Deus e não somos atendidos por batermos, mas esperamos o tempo necessário à sua porta. Batemos uma vez ou outra a porta da misericórdia e, como nenhum mensageiro abre a porta e nos recepciona, seguimos de mãos vazias o nosso caminho. Muitas orações se parecem como brincadeira de crianças que fogem ao bater a porta, e quando esta é aberta, já não se vê nem rastro dos meninos. Ó, que a graça continue caminhando lado a lado com os anjos de Deus e que nunca deixe de voltar sua atenção para conosco. Que o Senhor nos dê a certeza de que a causa que defendemos é tal que nela obteremos sucesso, pois dessa vitória dependem outras almas. Que a glória de Deus esteja ligada a essa causa, sobretudo no caso
em que o estado de outras pessoas inspire maiores cuidados. Na verdade, ainda que quiséssemos desistir de orações por nossa vida, ou até pela vida daqueles que nos são próximos, pela alma de outros homens, não podemos de modo algum desistir de orar, mas sim temos de nos empenhar em suplicar mais e mais, de novo e de novo, até obtermos a resposta. Como dizem os versos, não deixa o humilde suplicante de ter sua oração atendida, pois do pecador é impetrante quem por ele deu a vida. Eu não poderia terminar sem observar que o nosso Senhor gostaria que aprendêssemos também que devemos orar de maneira mais frequente. Não somente deve-se ter sempre espírito de oração, fazendo da vida inteira uma prece e perseverando em todos os objetivos que são caros à alma, como deve haver maior frequência de oração entre o povo santo. Tiro este pensamento da parábola, em que deduz o juiz: todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir a molestar-me. Sua devoção não terá continuidade se você não estabelecer determinado tempo e ocasião de orar. Não há orientação alguma quanto a tempo nas Escrituras, senão nos exemplos de homens santos, pois, na verdade, o Senhor confia muito no amor e na força espontânea do desejo interior do seu povo. Não determina, por exemplo, orem das 6 às 7 horas da manhã todos os dias, nem orem à noite das 8 às 9, ou das 10 às 11 horas, mas diz tão somente, por intermédio do apóstolo Paulo: orai sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses 5,17. Não obstante, todo cristão pode constatar ser muito útil ter horários regulares para este exercício, e tenho minhas dúvidas de que qualquer piedade possa ser mantida sem que determinado horário para oração seja cuidadosamente observado. Lemos sobre o apóstolo Tiago que ele orava tanto que seus joelhos se endureceram de se ajoelhar. E quanto a Fox, que Lightmer, antes do seu martírio, durante o período do seu cárcere, passava tanto tempo ajoelhado que o velho homem não conseguia levantar para fazer as refeições, tendo de ser erguido por outros. Quando não pôde mais pregar, encurralado por muralhas de pedra, as preces que de Lightmer subia aos céus eram por seu país, e ainda hoje recebemos as graças desses seus pedidos. Daniel orava com as janelas abertas diariamente e a intervalos regulares. 7 vezes no dia eu te louvo, diz o Salmo 119, 164. E Davi declara ainda que de tarde, pela manhã e ao meio-dia, no Salmo 55, 17, irá orar a Deus. Ó, queira Deus que não sejam tão grandes os intervalos de nossas orações, que sejam mais próximos uns dos outros os poços em que nos saciamos durante a peregrinação da vida. Permaneçamos sempre em oração. Nosso Senhor quer dizer, para resumir, que o crente deve exercitar na totalidade a oração. Orar em todas as circunstâncias. Não existem horas canônicas no dia, nem dias canônicos na semana cristã. Devemos orar desde o cantar do galo até a meia-noite, em todas as ocasiões em que o Espírito nos tocar. Devemos orar em qualquer estado, seja na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, nos dias felizes de festa e nos dias tristes de lamentação. Devemos orar no nascimento e no funeral. Orar quando a alma se encontra feliz em nós por causa de abundantes misericórdias e quando nossa alma nos arrasta até as sombras da morte em consequência de assuntos os mais graves. Orar por todas as intenções, seculares ou espirituais. A oração deve santificar tudo. A palavra de Deus e a oração devem vir acima e sempre antes das coisas comuns da vida diária. Devemos orar por uma compra importante ao entrar e ao sair da loja. Lembremos-nos de como nos tempos de Josué os gibeonitas enganaram Israel por não haverem as autoridades do povo de Deus consultado ao Senhor. Que você não seja enganado por causa da tentação semelhante de autossuficiência, como bem pode acontecer se não se achegar ao Senhor todos os dias para pedir: vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno, como está no Salmo 139, verso 24. Ninguém jamais há de errar por orar demais, jamais cometerá engano por pedir com frequência a orientação de Deus. Pelo contrário, descobrirá orientação graciosa para seus olhos se, em uma bifurcação de caminhos em que ambos pareçam corretos, parar um segundo que seja para pedir a Deus: guia-me, ó grande Jeová.
Em resumo, orai sem cessar é o que eu acabo de lhes explanar. Vão agora e o apliquem em sua vida. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar